Então, estamos hoje na terceira noite do nosso congresso, do segundo Congresso Estadual de Engenharia Mecânica Industrial de Sergipe. Agradecemos antecipadamente a presença de todos vocês que estiveram e estão conosco hoje, né? E dizer mais uma vez que esse congresso é uma realização da Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos Industriais, Seção Sergipe, e tem o patrocínio do Sistema Confea-CREA Mútua, em que a BMEC está registrada, devidamente registrada, e o apoio, claro, do Centro Universitário Estácio, que pela terceira vez está nos acolhendo aqui, desde o primeiro COEM e o segundo COEM, a Eneva, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento e Tecnologia, a Celsa e a Eneva, que são uma mesma empresa, o Instituto Federal de Sergipe, a Universidade Federal de Sergipe, aqui representada por Wilson Luciano e uma boa parte dos seus alunos, que coisa boa, a Unigel e a Federação Nacional de Engenharia Mecânica Industrial, a FENEM. Então, esses são os nossos apoiadores. E, claro, o Congresso, mais uma vez, tem o tema Engenharia, Novas Tecnologias e Sustentabilidade. Esse Congresso foi concebido para ser um evento acadêmico profissional, destinado aos profissionais de engenharia mecânica, das modalidades de engenharia mecânica, metalúrgica, naval, aeronáutica e todas as modalidades afins, né? E que podem ser associados nossos, né? É um evento marcante para o nosso estado, está bem divulgado, graças a Deus, está bem divulgado. É claro que nós gostaríamos de ter esse auditório lotado, mas para frente é que se anda, né? E com certeza propiciará uma boa oportunidade de crescimento, está propiciando a todos nós capacitação profissional. E hoje nós anunciaremos ao final os premiados, né? O melhor aluno e os 3 melhores trabalhos técnicos que foram apresentados aqui durante este congresso. Calado. Ao final nós vamos anunciar, porque marcaremos posteriormente uma solenidade específica para a entrega dos certificados e da premiação a esses alunos, uma solenidade festiva, até porque as famílias poderão ser envolvidas para tornar mais brilhante e mais bonito o evento, não é? Então, nesta noite de hoje, nós teremos, nesta terceira noite, a palestra Conciliar a Engenharia e a Sustentabilidade, um desafio a ser enfrentado. Engenharia e sustentabilidade, não é crescer e fazer de qualquer jeito, conciliar com a sustentabilidade. E será proferida pelo engenheiro Gustavo Bonolo de Campos, que é PhD pelo ITA, e é engenheiro de inovações da Eneva. A Eneva está aqui conosco desde ontem, ou melhor, durante todo o evento, como um dos nossos apoiadores, né? Então, o engenheiro Gustavo Bonolo vai nos dar a honra de ouvir as suas ideias e o que ele tem que falar para nós sobre engenharia e sustentabilidade. Eu quero antecipadamente também agradecer, em nome do nosso presidente Enéas, já que estamos fechando hoje o nosso evento, primeiro a comissão organizadora, que teve como coordenador geral o nosso companheiro Aládio Souza, né? Aládio Antônio de Souza, engenheiro como eu, aposentado da Petrobras. Eu fiquei na coordenação de comunicação, Carlos Antônio de Magalhães, nós podemos chamar de Magal. Everson Ferreira, cadê ele?
O Paraíba ficou na coordenação de infraestrutura. E o Wilson Luciano de Souza na coordenação científica. E o presidente, como regente da nossa orquestra, o engenheiro Enéas Francelino Santos de Vasconcelos. E claro, agradecemos a toda a diretoria da ABMEC. Nós somos 7 diretores e 6 conselheiros fiscais, ou seja, 13 pessoas, e tivemos 8 efetivamente colocando as mãos na massa. Se nós não conseguíssemos, se nós não distribuíssemos as tarefas entre nós 8, com certeza poderia não acontecer, mas todo mundo se empenhou, e eu espero que a ABMEC Sergipe possa ser um exemplo para as ABMECs dos nossos colegas dos outros estados da federação. E com isso eu peço ao engenheiro presidente para convidar o nosso palestrante para iniciar a nossa palestra de hoje. Boa noite a todos. Tem essas formalidades, chama o presidente para chamar o palestrante. Então, seguindo aí as formalidades do evento, eu chamo aqui o engenheiro Gustavo Bonolo, que é engenheiro mecânico formado lá em Minas, Gustavo? Ouro Preto, enfim, e seguiu essa linha aí de estudar engenharia e trabalha na Eneva, e foi recomendado pela direção da Eneva como uma pessoa que poderia nos brindar esse tema tão relevante para a sociedade, mas muito relevante. Se fala tanto hoje, de sustentabilidade, que é gastar recursos, e a gente precisa aprender com isso. Então tinha que trazer uma pessoa top. Então convido o Gustavo aqui para nos brindar com a... Boa noite a todos. Não é para tanto, mas vou tentar fazer o meu melhor aqui para trazer um conteúdo interessante. Primeiro agradecer, é uma honra poder estar aqui falando com essa aquisição recente, a gente vai ter uma participação grande aí, com a Celsi aqui no estado, e fico bastante honrado de poder estar aqui falando sobre esse assunto tão importante. E agradecer também hoje o almoço, a recepção. Fico muito feliz assim, de ser bem recebido aqui e bem contente. Espero voltar bastante aqui para Aracaju. Conheci hoje pela primeira vez, mas espero estar voltando bastante. O assunto hoje é conciliar engenharia e sustentabilidade. Realmente assim, não é uma apresentação fácil de se fazer, é um assunto complexo, digamos. Então eu vou trazer um pouco da visão da minha empresa, da Eneva, que eu acho que é adequado aqui, até para todo mundo conhecer um pouquinho melhor. E acredito que tem várias coisas que a gente faz na Eneva que estão bem alinhadas com isso, E no final eu vou trazer um pouco do desafio, digamos. Mas eu não sei se tem... Acho que não está funcionando, não sei se... Cabeça para baixo. Tá, tem que... Vai passar esse. Agora onde é que está o receptor? Onde é que está o receptor? O notebook está lá dentro. Aqui então. Se quiser passar também para mim... Aponte para cá. Aponte para cá, para a sala de vídeo. Não, então você vai dizer, passe. Aí ele vai passar lá. Não. É porque eu estava apertando o de baixo. O de baixo deve ser laser. É laser. Beleza, deu certo aí. Obrigado. Então, beleza, trazendo um pouco aqui para iniciar, trazer um pouco de conceito, do que a gente está falando hoje. Eu peguei algumas, bem assim, pesquisa de Google, peguei algumas peças aqui para tentar contextualizar um pouco esses dois lados, tanto da engenharia quanto sustentabilidade, Vou ler aqui, mas mais para
entendimento do que a gente está falando, né, esclarecer, que a engenharia seria aí, de acordo com algumas definições, né, a materialização de uma ideia em realidade através de técnicas, né, a aplicação do conhecimento econômico, social, científico e prático no que diz respeito à tecnologia, resolver problemas para satisfazer as necessidades humanas, mapear, inventar, propor, construir e manter estruturas, maquinários, sistemas, materiais e processos. Então é uma visão bem pragmática, mas eu acho bem legal esse de resolver problemas para satisfazer necessidades humanas, né? No fim das contas, a engenharia não traz nada se ela não estiver atentando a esse ponto. E aqui na sustentabilidade, né, a gente tem o princípio da busca pelo equilíbrio entre a disponibilidade de recursos naturais e a exploração deles, satisfazer a necessidade presente sem comprometer a capacidade futura, né? Desenvolvimento visando avanços no campo social, econômico, aliado ao ambiental, e conceito que vincula a prosperidade com o estado de saúde ambiental e bem-estar coletivo da sociedade. Então você vê que a sustentabilidade, ela na verdade é um balanço, né? É você conseguir desenvolver, mas de forma a respeitar as próximas gerações e trazer valor, né? Não só para aquele momento, mas para o futuro. Então, beleza, tendo de forma um pouco clara aí, né? Talvez não tanto, mas pelo menos um pouco contextualizado, eu vou... Não é tão grande minha apresentação, né? Tem bastante slide, mas não é tão grande. Mas eu queria começar com uma história, que é um estudo de caso lá no Quênia, que é até um caso de geração de crédito de carbono, né? Algo que está muito em alta hoje em dia. Eu acho que é legal começar com essa história para entender, para unir bem essa ideia de engenharia e sustentabilidade, né? A gente tem nessa região, Meru, no Quênia, né, reparou-se que tinha utilizava muito fogareiro de 3 pedras, né, que seria basicamente essa representação, né? Você coloca 3 pedras, joga lenha ali embaixo e acende para cozinhar a comida. É uma prática comum, obviamente, né, é arcaico, você tem uma baixa eficiência. E eles tiveram essa ideia, né, que você calcula aí 5 a 12 kg de lenha por dia por família, uma emissão de 1,5 a 4, aí faltam milhões de toneladas de CO2 por ano, equivalente a viajar 5 vezes de Nova York para Singapura, ida e volta, e propôs-se a fabricação de queimadores mais eficientes. Quais que são as vantagens, né, disso? Além da eficiência térmica, né, em si, você tem, por exemplo, foi calculado que a mulher, geralmente, né, que era quem estava ali buscando a lenha, ela gastava 18 horas de trabalho por semana, né, apenas buscando lenha. E com queimador eficiente você consegue reduzir isso. O dano com a fumaça, né, que entrava ali dentro da casa, várias doenças associadas a isso, incentivava a fabricação local, né? Fabricar um queimador eficiente não é metalurgia, não é algo possível de fazer localmente, e também reduz o deflorestamento, né? Se você está utilizando lenha de forma mais eficiente, você vai ter aí uma menor demanda de matéria-prima, né? De lenha. E aí chegaram com alguns designs, né, de queimador eficiente. Então você vê aí que é simples, mas já melhora bastante o processo, né? E chegar à conclusão de que, beleza, podemos gerar crédito de carbono com isso, estamos reduzindo a emissão de CO2, estamos trazendo vários co-benefícios, né, que é algo importante na geração de crédito de carbono. E aí, a partir desse projeto, propõe um estudo. Vamos ver realmente na prática o que acontece. Então fizeram 2 grupos, né? Metade recebia o fogareiro, metade não recebia, um grupo de controle, né? Para saber comparar posteriormente, né? Depois de algum tempo. E na teoria, né? Engenheiro é ótimo de fazer teoria, né? Colocar tudo na planilha de Excel e apresentar o resultado. Na teoria, você tinha uma redução de 67% do consumo de lenha por aumento de eficiência.
Maravilhoso. Todo o pedido de crédito de carbono foi com base nisso. Mas no fim das contas, o resultado foi apenas 15% de redução de consumo de lenha para as famílias que receberam o fogareiro otimizado, digamos. Vocês conseguem imaginar qual foi a falha? Eu não sei se ficou claro o estudo, mas vocês conseguem imaginar qual foi a falha? Por que esse 67% de redução não foi atingido? Falta treinamento. Não só isso, mas é um conceito bem interessante, que é o quê? Como é que é? Não, eles usaram o fogareiro. Sim, mas aqui você tem uma queima muito mais eficiente, né? Uma mistura proporcional de oxigênio, você consegue fazer a lenha render mais, né? Mas beleza, a teoria é essa, né? E por isso que até temos que tomar cuidado com planilhas de Excel, né? A realidade é bem diferente. E o que aconteceu nesse caso é que o consumo não é estático, ele depende do acesso. O consumo não pode ser assumido como uma coisa estática. A partir do momento que a família tinha um queimador improvisado, ela não deixou de usar o fogão de 3 pedras. Ela usou o otimizado e o fogão de 3 pedras. Ela começou a utilizar 2, porque ela viu que com 2 ela conseguia reduzir o tempo de cozimento. Entendeu? E aí toda aquela teoria foi por água abaixo. Isso é um estudo de caso super interessante. Mas é o quê? Por exemplo, até a gente vai falar bastante de consumo de eletricidade, mas hoje em dia, por exemplo, você tem uma comunidade isolada que consome tanto de eletricidade. Se você entregar um consumo estável, firme, num preço competitivo, o que vai acontecer com a demanda? Vai subir, ela vai instalar um ar-condicionado, ela vai comprar uma chaleira elétrica. As pessoas querem melhorar de vida e com isso aumenta o consumo. Então isso entra muito no conceito de sustentabilidade. A gente tem que dar qualidade de vida, mas qualidade de vida aumenta, demanda insumo, demanda energia elétrica, demanda combustível, demanda tudo isso. Então, eu gosto de usar essa história para ter em mente, né, o que a gente vai conversar a partir de agora. Tá? Falar um pouquinho da Eneva, brevemente, caso, talvez, eu acho que vocês todos devem ter pesquisado um pouco, né, uma notícia grande, né, quando veio uma empresa comprando, a Celso, que já estava há algum tempo, né, operando aí aqui no estado. Aqui é uma figura desatualizada, mas a gente está falando de uma empresa, a maior operadora privada de gás natural do Brasil, né? E não só isso, né? Uma empresa integrada de energia. Ela atua na exploração e produção de gás natural até o fornecimento de soluções de energia. Então ela atua verticalizado, né? Atua de uma ponta até a outra. E aqui a gente tem vários, a gente vai falar sobre alguns deles que são emblemáticos. E aqui eu já anoto ali que isso é desatualizado, está no material lá no site de relação de investidores, mas está faltando tanto a Termo Fortaleza, a Celso, é um pouquinho desatualizado esse material, e a comercializadora, né? A gente em São Paulo agora tem um escritório comercializador de energia, gás e entre outros, né? Mas você vê que tem uma atuação forte, né? E principalmente Norte e Nordeste, né? Você vê que apenas aqui, tirando o escritório aqui no Rio, né? E a Bacia do Paraná, que apenas é exploratório, né? Para descobrir quanto de gás tem e se vai ser explorado, o resto tudo é Norte e Nordeste. E a missão da Eneva, né? Que é o que eu vou usar essa missão para basear, né? Vou falar dos diferentes projetos, pegando sempre e voltando sempre para essa missão, que é liderar uma transição justa e inclusiva com energia que gera valor. Beleza.
E notando assim, né, a Eneva faz diversas coisas sociais, entre outras, mas aqui eu estou focando na engenharia, né, eu não vou me ater à parte da engenharia, que eu acho que é o que todo mundo quer ouvir, né. Depois, se quiserem conhecer mais, tem o site e tudo, mas vamos falar um pouquinho dos projetos, que é bem interessante, assim, tem projetos muito desafiadores. Então, falando aí do início, né, democratizando o acesso da energia confiável e acessível. O que seria isso, né? Vocês acham que usinas térmicas são necessárias? Isso é um mito que eu gostaria de vencer agora no início. Porque a engenharia até que tem um senso um pouco melhor, mas muita gente fala contra térmica, que polui, né? Mas elas são necessárias? Ontem quebrou esse mito, seu colega quebrou esse mito. Ele falou sobre isso? Falou sobre a importância, né? Não, maravilha. Como complementar isso. Exato. É segurança, né? Porque eu estou voltando aí um pouco, né? A gente teve em 2001 uma crise hídrica, né? Eu ressaltei aí 45 bilhões de custo. Isso eu acredito ser muito maior do que isso. É um cálculo baixo, né? Na minha opinião. Isso em 2001, quem não lembra. Mas com ela, só um trecho aí, né? Com ela adveio problema como desemprego, redução de competitividade, produto nacional, diminuição do ritmo arrecadário, entre outros. Ou seja, a falta de energia é extremamente preocupante para o país. Um país sem energia é um país que não funciona. E temos também a dificuldade para construir hidrelétricas, né? A gente tem o caso de Belo Monte, mais recente, né? Foi extremamente controverso. E aí ressaltei, né, que existe um movimento contra esse tipo de empreendimento. E realmente, assim, em inglês eles falam there's no free lunch, né? Não tem almoço de graça, né? Tudo vai ter um dano, tudo vai ter um impacto. Barragens hidrelétricas também vão ter um impacto significativo, né? E por último, a gente teve em 2021 uma crise hídrica, né? Mas não teve apagão. O que aconteceu? Não chegou até apagão, não chegou até a perda que a gente teve lá em 2001, né? Você vê 20 anos aí, praticamente depois, não tivemos esse problema. Porque hoje a gente tem capacidade de geração térmica. E aí você vê que no ano aumentou de 9% para 14% da nossa energia foi gerada por térmica. Ou seja, não passamos por uma situação de estresse. Teve aumento na conta de luz? Teve. Todo mundo teve que pagar a bandeira vermelha, não foi nem um pouco legal. Mas a consequência de um apagão é muito pior do que ter que pagar uma conta elétrica. Claro que existem milhões de discussões de como melhorar isso, como tornar a tarifa mais justa, não estou tirando mérito de nada disso, mas ter segurança energética é ter térmicas disponíveis para serem despachadas. Por quê? Que é isso, é energia despachável, ela é confiável. A energia renovável, solar e eólica, ela não é despachável, você não pode mandar ela ser racionada. A térmica, você tem combustível estocado, se você quiser você liga, se você quiser você desliga, você manda nela. E a gente tem um sistema elétrico que você tem que estar sempre casando consumo com demanda com consumo. Você tem que estar sempre entregando a quantidade de energia que o país quer. Quando todo mundo liga o ar chegando em casa, saibam que tem pessoas por trás aumentando a geração de energia para atender a demanda de todos sem ter um apagão. E principalmente quando a gente chega no meio do ano ali, né, que tem menos chuva, se torna importante até para preservar a água das barragens, não acabar com a água das barragens, o ligamento das térmicas. Então só queria tirar, né, isso da frente. Eu sei que eu sou suspeito a dizer, mas eu venho de um background acadêmico, eu estudei térmicas e entendo bem o valor que elas têm para o país, né, para garantir energia de forma estável e confiável. E aqui é a origem da Eneva, né? O que foi a origem da Eneva lá atrás? Antes mesmo de... não se chamava Eneva, né? Se chamava MPX. Esse aqui é o complexo de Parnaíba. Essa foto é bem desatualizada. Se você for ver na parte de geração aqui, já existem várias outras usinas feitas. E a Eneva foi basicamente pioneira no modelo Reservoir to Wire, que é reservatório ao fio. Qual foi o conceito, né?
você tem gás lá no meio do Maranhão, num lugar afastado, mas você não tem consumidores. Como que você faz para aproveitar esse gás? É muito mais fácil exportar energia elétrica do que gás. Então foi a ideia do quê? Vamos fazer uma usina térmica onde tem o gás, onde tem o reservatório. E tem uma linha de transmissão passando do lado, a gente exporta, em vez de exportar o gás, a gente exporta a energia elétrica, que é muito mais fácil. É um modelo pioneiro, é um modelo assim, muito admirado na empresa. Quem não conhecia, assim, eu acho que é muito bacana de conhecer. Que é isso, você tem um reservatório de gás, né? Hoje em dia já tem reservatórios bem distantes, né? Vários poços furados, onshore, né? Lá no meio do Maranhão, na bacia do Parnaíba. Você tem uma UTG, que a gente chama, que é uma unidade de tratamento de gás. Ela vai fazer um tratamento primário ali, né? Tirar líquidos, condensados, tirar outras substâncias que seriam ruins aí para a geração. E o gás já vai direto ali para a geração térmica. Você une tudo, verticaliza o processo, desde o gás que está lá no reservatório embaixo do solo até a geração térmica. E ressalta esse ponto, né? Energia acessível. Por quê? Porque esse complexo não depende da importação de combustível, né? Aqui existem planos aqui para a Celsius, né, para interligação no grid, para ter outras fontes de combustível, mas hoje em dia, por exemplo, aqui na Celsius, a gente depende da exportação de combustível de fora do país. Esse combustível é caro e não é uma garantia de que ele virá sempre. Claro que a gente tem um contrato de longo prazo, mas você não pode ter isso como uma garantia. Se a gente tem o gás ali no reservatório, é a gente que controla ele. A gente que... Você quer puxar mais, você puxa. Se você não quiser, você deixa ele guardado. Então, é um modelo interessante que está sendo replicado em outros lugares. Eu vou passar um pouquinho sobre isso. O segundo ponto aí, né? Expandir o uso do gás natural em substituição a combustíveis mais poluentes e investindo em energias renováveis. Esse é o caso, né? Azulão Jaguatirica. Esse caso é muito interessante. A gente tem aqui uma cidade que chama Silves, no Amazonas, alguns quilômetros de Manaus. Descobriram gás, né, lá. E a gente tem aqui o estado de Roraima, que é o único estado do Brasil que é isolado do sistema elétrico, ou seja, ele não é conectado ao SIM. Isso acaba tendo um efeito muito ruim para o estado, porque ele depende de diesel, basicamente, para gerar energia. Ele não tem todo o sistema elétrico do Brasil para segurar a carga. E fizemos esse projeto. Ele entrou em operação esse ano. É um projeto extremamente ousado, né? Que é o R2W, só que ele tem um ponto a mais aqui, que é o transporte terrestre e o GNL. O que acontece, né? Naquele site que vocês estão vendo ali, entre a floresta, imagino que está pequeno, mas tem foto. Só para esclarecer, todas essas fotos, tudo isso eu tirei de material que está disponível publicamente no site, então quem tiver curiosidade entra lá, dá uma olhada, vai dar para ver melhor as fotos, né? Mas ali naquele site, você tem uma unidade de liquefação de gás. Então a gente tira o gás, da mesma forma do R2W que a gente estava conversando, só que a gente transforma esse gás em líquido, ocupando 600 vezes menos volume. Pega esse gás que agora é líquido, que agora é GNL, né, que é o mesmo GNL que chega aqui no terminal, né, que chega por navio, coloca numa carreta, transporta por 1.100 quilômetros, passando por Manaus, até o estado, até Boa Vista, né, capital de Roraima, regasifica e gera energia elétrica lá. Novamente, né, temos todas essas vantagens, né, de ter domínio do gás e ganhamos, ganhamos mais uma capacidade. Sabemos agora liquefazer gás e transportar. É a maior operação de liquefação e transporte de gás natural do Brasil, disparado. E olha que interessante, essa reserva aqui de Azulão, ela já tinha 20 anos que ela estava descoberta. Já sabia que tinha gás lá há 20 anos, mas ninguém fazia nada. Esse projeto conseguiu viabilizar
a utilização desse gás que estava embaixo do solo. Tem outros pontos interessantes, né, do ponto de vista de engenharia, isso é uma maravilha. Se vocês estão vendo essa estrutura verde aqui, gigantesca, isso aqui é um Air Cooled Condenser, é um condensador a ar. É gigantesco, tem ventiladores enormes, é muito interessante de conhecer. E é o primeiro do Brasil que utiliza isso. Você não tem perda de água quando você faz o resfriamento no ciclo térmico. E também foi o primeiro projeto a entrar em operação no leilão de sistema isolado de Roraima de 2019, que é algo que foi bem desafiador, né? A gente teve uma pandemia no meio do caminho. Mas isso tudo é para mostrar um pouco da capacidade de executar, né? De entregar. Isso está operando hoje, está entregando energia firme para um estado que necessita muito dessa energia, né, constante e firme. Aqui, né, ressaltando o ponto aí, redução de 30% das emissões com um custo menor, se a gente comparar com diesel. Então você tem menos emissão com um custo menor. Começar a tocar um pouco aí nos pontos de sustentabilidade, né? Aqui outro projeto de grande porte, né? O pessoal da Eneva gosta de projetos de grande porte. É o Parque Solar Futura, né, em Juazeiro, na Bahia. Essa foto aqui não está pegando tudo, tem mais painel do que isso. É maior do que essa foto está pegando. São aí quase 1.500.000 painéis solares, 20 mil trackers, né, para direcionar painel, mais de 5.000 quilômetros de cabo, 670 megawatts de energia em pico e média de 271 megawatts. Isso está entrando em operação, a gente está na fase final e ainda tem possibilidade de expansão, né, de Futura 2, Futura 3, adicionar mais geração. Então, eu queria colocar esse ponto, né, porque a gente está falando ali de expandir no uso do gás natural e investimento em energias renováveis, né, e esse é um projeto... Todos na Eneva têm bastante orgulho desse projeto, né? De estar viabilizando esse projeto, que é um desafio gigantesco. Vocês não têm ideia, assim, muitos aqui têm, na verdade, desculpa, mas viabilizar algo assim não é nem de perto trivial. Então, ressaltando aí a importância da energia renovável para o portfólio da empresa, né? Pegando mais um ponto aí, valorizando a inclusão da população mais vulnerável, né? Agora vamos ter mais um projeto de R2W em Azulão, Silves. Lembra onde eu falei que tem a planta de liquefação? A gente vai instalar lá do lado, né, uma unidade de tratamento de gás e usinas térmicas. Aqui já tem contratado em leilão, né, Azulão 1 e 2. Azulão 1 é uma turbina a gás, que é igual a que tem aqui na Celso, que é o top que tem hoje em dia. A gente já começou a fabricação lá na GE, lá nos Estados Unidos, da primeira turbina, né, que é a de Azulão 1. 360 megawatts numa turbina, isso é um monstro. Para quem conhece turbina, é gigantesco. E a gente ganhou agora o leilão de Azulão 2, né, que esse aqui é um ciclo fechado. Você tem a turbina, igual aqui na Celso, né, caldeira e turbina a vapor. Azulão 1 você tem apenas a turbina a gás, e Azulão 2 você tem o ciclo combinado, que a gente chama, né, quando você tem o ciclo a vapor e o ciclo a gás. Então aí, 950 megawatts, né, contratado, replicação do modelo R2W, com todas aquelas vantagens que foram citadas, e a possibilidade de adicionar no futuro 230 megawatts, fechando o ciclo da primeira turbina. Então, isso é energia... Por que eu coloquei inclusão, né? Vou aqui reforçando o ponto, né? Com a inclusão das regiões mais necessitadas. A gente não... Novamente, voltando naquele ponto de sustentabilidade, as pessoas no norte querem energia, elas precisam de energia estável. E quanto mais energia você tiver disponível a preço competitivo, mais desenvolvimento você vai ter. Você vai possibilitar indústrias, você vai possibilitar melhoria, né, na qualidade de vida. Então isso é um projeto que a gente tem bastante orgulho também. E tem um desafio ainda maior, né, de inclusão de população vulnerável,
Aqui a gente tem um mapa, né? Fala um pouquinho, né? O que acontece hoje nos sistemas isolados no norte? Você tem uma grande dependência do óleo diesel, né? 95% da geração elétrica no sistema isolado era baseada em diesel. Você está falando de 1,3 milhões de litros de diesel por dia queimados para gerar energia elétrica. Claro que isso mudou um pouco agora que Jaguatirica entrou, né, a usina que eu comentei, mas ainda são números assustadores de diesel aí sendo queimado para garantir a energia elétrica. E várias dessas cidades pequenas, o gerador não funciona o dia inteiro, ele funciona durante uma parte do dia e durante outra parte ele é desligado. Por quê? Porque diesel é caro, polui. Outro desafio que você tem de sistemas isolados é uma demanda pulverizada. Vocês estão vendo aqui no mapa, não é uma cidade grande que tem uma demanda, é demanda pulverizada, são vilas, são cidades pequenas, espalhadas, né? E a complexidade logística, né, que você tem ali, falta de estradas, né, é muito acesso fluvial, né, quem já foi na região norte, Manaus, naquela região conhece, né, tudo muito por barco, é difícil o acesso. Então a gente tem projetos super interessantes nesse sentido de tentar trazer o gás natural como uma solução para essas cidades menores, né, monetizar o gás, trazer uma geração de energia mais limpa e estável e monetizar essas bacias de gás, né, que, como eu tinha dito, 20 anos aí sem ninguém fazer nada, a gente está pegando e fazendo, né. Tem até um projeto bem legal, né, tem uma parceria de logística aqui, de transporte fluvial. A gente está fazendo 2 tipos de embarcação, né. Uma embarcação seria da classe Juruá, que é para navegar no rio Juruá, que é um rio bem raso, bem desafiador de navegar, mas é porque a gente tem um campo aqui no final dele que tem bastante gases que não está sendo aproveitado. E também tem a gente está projetando aí, né, o da classe Solimões, que aí já é um maior, né, porque é um rio de maior profundidade, e com isso você consegue tirar gás de um local muito isolado, remoto, trazer aqui até Manaus e utilizar esse gás, levar ele para outros lugares. Você expande as possibilidades, você amplia as possibilidades. Então são projetos que extremamente desafiadores, mas dá muito ânimo, né, de estar enfrentando esses desafios. Então, atendendo à demanda das populações mais vulneráveis, né, você trazer energia firme, você trazer energia com menos emissão de carbono e com custo competitivo, né, não adianta de nada fazer isso, reduzir a emissão, mas ter o custo lá em cima, né, tem que ter sempre um balanço aí entre esses pontos, que é justamente a sustentabilidade aí, né. Estamos quase no final aí, agora é um pouquinho mais breve, né? Oferecendo soluções integradas de energia. Esse contrato saiu há pouco tempo, né? A gente inverteu um pouco aí a jogada, não vamos só consumir o gás, vamos entregar para clientes industriais, né? Clientes que não são atendidos por gasoduto, né? Ou seja, ele não tem um gasoduto, então ele não tem a opção, não tinha a opção até o momento de queimar gás de um gasoduto. Então a gente vai monetizar, né, o gás lá da bacia de Parnaíba, substituir óleo combustível, que é extremamente poluente, e desenvolver um mercado de carbono, né? Porque se você está trocando óleo combustível por gás, você está tendo uma emissão comprovada, né, uma redução comprovada de emissão de carbono. Então já temos esses contratos fechados com as empresas Vale, mineradora, né, todo mundo conhece, Suzano, para quem não conhece, é papel e celulose, bem grande também. Já temos esses contratos. Temos aí, né, vamos fazer 2 unidades, né, de liquefação de gás lá no Parnaíba, com capacidade de 600 mil metros cúbicos por dia de liquefação, isso para o primeiro semestre de 2024. A gente adiciona, né, nesse projeto toda essa capacidade que foi desenvolvida com o projeto Azulão Jaguatirica, né, a logística de GNL, né, a gente traz para o cliente esse conhecimento, esse nosso know-how de como operar o GNL,
E também serviço de gás e tanque, né? Quando o GNL chega lá no cliente, ele tem que ser transformado novamente em gás, né? Ele está líquido, ele tem que vaporizar e tem que ser armazenado, né? Para você ter estabilidade e você ter segurança do fornecimento. Então isso é outro projeto aí que está chamando bastante atenção, né? E esse está engatando agora, né? Para ser desenvolvido, a equipe já está formada, bem interessante. Então, soluções integradas de energia, né? A gente não está só gerando energia, a gente agora está invertendo, a gente está levando energia para substituir óleo combustível para clientes industriais. E por último, a parte que eu gosto muito, que é a inovação, eu cuido do P&D, né, digamos que é pesquisa e desenvolvimento dentro da empresa, né? Falar um pouquinho de 2 projetos que vão ser assinados agora, esse mês. Pesquisa e desenvolvimento aí, né, para a empresa como uma forma de atingir o Net Zero em 2050, né, que é uma ambição nossa, né, de chegar em 2050 Net Zero de emissão, né. Temos um projeto de hidrogênio verde, né, é um assunto muito falado hoje em dia. A gente utiliza hidrogênio lá em Parnaíba para refrigerar os geradores. Você utiliza hidrogênio cinza, né, que é o hidrogênio que gera CO2, e a gente pretende substituir por hidrogênio verde, né, reduzindo a emissão, que seria essa aplicação aqui. A gente também pretende estudar aí microgrids, né, que é um assunto que é exatamente essa ideia dentro do que eu estava falando de sistema isolado. Você tem uma cidade isolada, você pode fazer um microgrid. Você pode colocar painéis solares, um motor a diesel e um motor a gás. Você faz uma solução integrada ali e consegue reduzir a emissão. O que você está gerando de solar ali, você está reduzindo o diesel. O que você está gerando de gás, você está reduzindo o diesel. Não existe bala de prata, né? Quando a gente fala de energia, de transição energética, não existe isso aqui vai resolver todos os problemas e acabou. A gente tem que sempre ter uma abordagem multidisciplinar e buscar soluções como essa, né? E avaliação de modelos de negócio internos, né? Para a gente estar preparado. O hidrogênio ele é um combustível do futuro, né? Ele não é um combustível de hoje, é muito caro ainda produzir, mas a gente quer estar preparado para quando ele for um combustível viável, né? E tem um projeto CO2, esse aqui é bem interessante, esse aqui é a fase 2 do projeto, esse aqui já existe, é um monstro, digamos, né, de 3 andares aí, grandes parceiros nossos aí da SATIC, lá de Santa Catarina. Eles construíram isso que basicamente fica girando as eólitas ali, e as eólitas ela tem a capacidade de capturar o CO2. Então, você faz isso variando a temperatura. Quando ele está frio, ele captura. Quando você esquenta ele libera o CO2 e você consegue capturar. Esse projeto a gente está entrando na fase 2, né? Que claro que, como todo projeto inovador, você vai precisar de fazer várias melhorias, né? E já tem todas essas melhorias mapeadas, estamos entrando na fase 2. Tem uma ideia muito interessante que é sintetizar essas eólitas que capturam CO2 a partir da cinza do carvão, das usinas que a gente tem a carvão, utilizar a cinza como... É bem interessante esse conceito, né? Utilizar a cinza do carvão como algo que pode captar o CO2, né? E estamos fazendo um scale-up aí para realmente ver se isso aí vai decolar, né? Se isso aí vai trazer um benefício em escala industrial. Destacando aí os parceiros, né? A Hyton, fabricante de Campinas, fabricante de eletrolisador, uma empresa muito admirada aí no Brasil, com muita tecnologia. A Universidade Federal de Pernambuco está entrando com a gente nessa parceria. A SATIC também tem um know-how muito grande aí, vários institutos de referência. Esses são 2 projetos, né? A gente tem outros, é só para citar 2 que estão bem saindo agora. E a Universidade Federal do Ceará também está entrando, né? A gente tem privilegiado, de acordo com as regras da ANEEL, de P&D, boa parte do seu recurso tem que ser investido no Norte e Nordeste, né? Então, a gente sempre tem privilegiado, infelizmente não temos aí a de Sergipe, mas agora temos, né? Com a aquisição da Celsius, conseguimos entrar aí com mais esses parceiros, né?
Então, trazendo ali, né, criando relacionamentos mutuamente benéficos, né, criando relacionamentos com parceiros de pesquisa e estando preparado aí para o futuro, né. Então, isso é um overview dos projetos, né, eu não queria alongar muito, sexta-noite, né, tá todo mundo querendo partir para sextou, né. Agora é só recapitular realmente, né, eu acho que tudo isso se conecta de uma certa forma, né, com esse entendimento de engenharia e sustentabilidade, que é o quê? Sustentabilidade é saber que a gente está num país em crescimento e que a gente vai consumir mais gás, mais energia, mais óleo, a gente vai consumir mais. Nós precisamos consumir mais para ter conforto, para ter segurança, para ter indústria, para ter desenvolvimento, emprego, nós precisamos disso. Mas nós precisamos de engenheiros extremamente capacitados para trazer inovação e trazer solução. Porque também não dá para sair fazendo sem pensar na sustentabilidade, né? A gente tem que ter esse pé em pensar em desenvolver, né, o campo social, econômico, aí, né, como foi falado, mas respeitando o ambiental. E como que a gente faz isso? Quem vai fazer isso são os engenheiros. Não sozinho, porque engenheiro é muito pragmático. Engenheiro sozinho, eu critico muito quando tem só engenheiro fazendo uma coisa, que engenheiro é um bicho bem pragmático. Mas, com certeza, a engenharia, né, vai trazer problemas para satisfazer as necessidades humanas, né, que foi o que eu reforcei ali na frente, né, a inovação, a invenção, e manter tudo isso, né, todas essas usinas, todos esses projetos, eles têm que ser mantidos. Você não fez, construiu, vai embora. Você tem que manter isso, que é extremamente desafiador também. E agora, falei da parte legal, né? Tantos projetos, tantas coisas, mas o que isso traz, né? Vamos lá. Parnaíba 5, fechamento de ciclo lá em Parnaíba, ou seja, gerar mais energia com a mesma quantidade de gás. 1,5 bilhões. Azulão Jaguatirica, o projeto que eu citei, 2,2 bilhões. Parnaíba 6, outro fechamento de ciclo, eficiência energética, 0,6 bilhões. UTA Azulão 1, sem CA2, só 1,3 bilhões. Futura, a solar que eu comentei, 2,9 bilhões. Micro GNL, que é para Vale e para Suzano, que eu comentei, 1 bilhão. Celsius, 6 bilhões. É bastante dinheiro, né? Eu queria trazer esse ponto justamente assim, a gente como engenheiro, a gente gosta de sonhar, gosta de almejar projetos inovadores, mas no fim das contas, eles têm que se pagar. Isso é muito dinheiro. Isso é muito dinheiro e a gente é cobrado todo dia por respostas. Se esse dinheiro está voltando, se ele está retornando. Não adianta de nada você ter uma ideia maravilhosa, mas que na hora de fechar o financeiro não vai para frente. Então, assim, são projetos muito desafiadores. Eu acredito que a gente tem esse DNA na Eneva, né, de enfrentar esses desafios. Como vocês viram, tinha gás com 20 anos aí, ninguém fazendo nada, a gente foi lá e fez. E a gente assumiu um compromisso de bilhões, vários compromissos, e a gente tem que entregar agora. Então, essa frase eu coloquei até entre aspas, né, isso é o lema que a gente leva, temos coragem para assumir risco de forma responsável. Porque você precisa de muita coragem, mas precisa de muita responsabilidade, porque isso não é brincadeira, isso é muito dinheiro, e sem esse dinheiro nada disso aconteceria. Então, é uma balança, você tem que estar sempre casando os dois lados. Então, é essa provocação, né? Pensem, imaginem, sonhem, né, do ponto de vista de engenharia, acho que é muito saudável, engenheiro sempre quer fazer algo novo, quer ser inovador, quer ser diferente, né, trazer uma ideia boa à luz, mas saiba que tem um esforço gigantesco por trás disso tudo, né, que não é algo trivial. Fazer esses projetos desafiadores, se você só pensar no lado
isso aqui é legal, isso aqui vai reduzir consumo, reduzir emissão, isso aqui vai trazer benefício, mas espera aí, vai fechar? Porque quem vai pagar isso? Então, é um balanço. Eu acredito que a Eneva tem uma posição diferenciada aí em conseguir trazer esse olhar para os dois lados, né? E conseguir trazer capital aí de quantidades muito grandes para viabilizar projetos que com certeza fazem muita diferença no Brasil. E é isso. Muito obrigado. Se tiverem perguntas, comentários. Cadê os braços? Um braço do Caneca aqui, outro braço do Bruno, 3 aqui, 4. 5. Bom, vamos parar no 5, hein? Sexta-feira. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a todo mundo aqui que nós, os graduandos aqui, estamos tendo uma experiência muito grande então queria agradecer a todos os parceiros. Isso é muito gratificante para a gente, conhecimento nunca demais. E falando na Eneva, eu vi que o senhor falou a respeito da questão da geração, que a gente está consumindo gás e a gente ainda é dependente de gás da Venezuela, por exemplo. Na palestra de ontem, o outro palestrante explicou um pouco mais e a gente viu uma situação que aconteceu lá, está acontecendo na verdade lá na Alemanha. Questão dependente de gás, estado dependente de gás da Rússia e questão de conflito causa crise econômica e agora crise financeira, ou crise energética. E, assim, eu não sei como é que está funcionando a questão da produção de gás, se vocês têm a concessão, algum tipo, eu queria saber um pouco mais sobre isso. E se a Eneva tem projeto para a gente poder exportar esse gás, porque, tipo, é economia para a gente, tanto a gente consumir para gerar energia para o nosso país, principalmente a gente está desenvolvendo, a gente precisa de mais energia, porque maior conforto, maior renda para a gente também, e exportar energia também. Se a Rússia e os Estados Unidos vendem energia, por que não nós? A gente sempre tem que estar pensando em poder gerar mais renda e estar entre os melhores do mundo. Acho que o pensamento de qualquer engenheiro aqui é projetar cada vez melhor e ganhar mais dinheiro para fazer o nosso país ficar cada vez mais rico. Eu queria saber se a Eneva, como é a questão da concessão e a questão da exportação, se tem um pensamento desse tipo. Até a gente tem vários projetos aqui na região, né, de fazer hubs, de conectar gasodutos. Tem o gasoduto TAG, né, que é justamente trazer opções, né? Sempre que você está dependendo só de uma opção, né, que foi exatamente isso que você comentou. Beleza, eu tenho o gás da Rússia, mas e aí? A gente sabe que o futuro não é tão estável assim, né, quanto a gente imaginava alguns anos atrás. Na questão do gás aqui no Brasil, você tem que entender que a gente tem bastante gás, mas uma operação de exportação internacional, geral, vai ser assim, um navio daqueles é uma quantidade de gás que é assustador o número, assim, quando você entende a dimensão de quanto gás que cabe naquele navio. Então, assim, nós temos bastante gás aqui no Brasil, pré-sal também temos bastante, mas a gente tem várias formas de monetizar esse gás, trazendo benefício aqui no país, entendeu? Não vou te falar que não existe nenhuma hipótese de exportar, mas enquanto a gente tem opções aqui nacionalmente para trazer valor para o país e aqui próximo da gente, com certeza isso vai ser o foco, entendeu? Agora, nunca se sabe, ninguém sabe quanto de gás que tem embaixo. A gente está descobrindo lá em Juruá, por exemplo, que é um lugar extremamente isolado, está fazendo... Você sabe como que descobre se tem gás embaixo da terra, né? Você aqui sabe. Você explode um monte de dinamite e escuta o que está acontecendo. Então, você tem que entender que também a descoberta de gás é isso. É prospecção, é exploração. Você sai explorando novos campos e descobrindo que tem mais gás, você certifica com órgãos, né? Então,
Por enquanto, a gente tem gás para atender Parnaíba, tanto que a gente vai até exportar para Vale e para Suzano. A gente tem gás para fazer vários planos, mas ainda não vejo, né, que a Eneva tem esse foco de atuar internacionalmente com a exportação de gás, né, já que a gente tem um potencial gigante aqui. Boa noite, eu sou professor da Universidade Federal. E quais são os planos da Eneva aqui para o Estado, né? De repente, agora que tem a Celso, né? O que vocês imaginam aí para frente para nós? Então, aqui na Celso, né, isso é bem claro, a gente quer buscar fazer hubs, né? Porque, como eu falei, a gente tem gás embaixo da terra aqui no Brasil, mas não é gás para resolver todos os problemas do país. A gente tem que depender também, igual a Celso depende, de trazer de fora, é um mix. Igual eu falei, não existe bala de prata. Você traz um pouco de fora, pega um pouco de dentro, faz esse mix. E a gente quer fazer um hub aqui, né, justamente para ter essas opções de comercializar gás, conectando o hub daqui com a malha, né, litorânea de gasodutos, para você poder exportar esse gás para onde for mais benéfico, mais viável comercialmente, entendeu? Então, a Celsi, ela não é a aquisição da Celsi isolada, ela faz parte de um plano muito maior, que é ter um hub aqui e ter uma forma de entrar gás, além das formas que a gente já tem, né, ter outras formas de entrar gás e ir consolidando aí essa atuação no gás no Brasil. Não sei se... E claro que a Celsi aqui é uma usina térmica de grande porte, né? Tem recebimento de gás, tem várias, como eu disse, é a turbina mais recente da GE, né? Então, assim, tem um interesse muito grande na usina em si, né? Isso, com certeza absoluta, é uma usina que vai durar muitos anos aí e vai trazer muitos benefícios aqui para a região. Então, acho que é essa a ideia, assim, ela não é a usina só a usina, ela é todo o potencial que você tem de ter um porto recebendo GNL, você tem offshore, né, no mar, você tem campos não explorados, potencial existe, entendeu? Ter um pé aqui expande bastante a possibilidade, é isso que eu quero dizer. Boa noite, meu nome é Márcio. Gostaria de saber, com base da sua experiência, qual o conhecimento que você sentiu mais dificuldade dos engenheiros recém-formados, das pessoas que você contrata, qual habilidade você diz assim, olha, você tem que pensar nisso para o futuro, você tem que estudar essa área, porque isso aqui é o que está acontecendo, alguma coisa desse tipo, se você pudesse dar um conselho para o pessoal do futuro. Não, legal. A minha jornada, assim, eu saí do... Eu vou falar um pouco pessoal, assim, né? Quem sou eu para falar isso de forma absoluta, mas eu vou pegar um pouco o meu caso, que acho que vai trazer... Eu posso falar com mais propriedade. Eu me formei, fui para uma carreira acadêmica, fiz mestrado e doutorado, e depois fui para o mercado privado aí trabalhar, né? E eu sinto assim que quando você está numa corporação grande, né, numa empresa grande, você tem desafios gigantescos que não, como eu comentei, não é ter a melhor ideia. Você tem que saber articular isso, você tem suprimentos, você tem jurídico, você tem o jogo de cintura, no bom sentido, é uma coisa extremamente valiosa. Então, assim, o que eu falo para os engenheiros, porque eu tinha uma cabeça muito técnica e muito específica, eu fiz doutorado, afinal de contas, você pega um assunto você pega uma formiga ali e estuda até não conseguir mais. Quando eu caí na realidade da empresa, eu entendi muito mais das diferentes áreas, o que move as diferentes áreas. Então, assim, por mais que você tenha uma ideia boa, que você tenha um conhecimento legal, se você não tiver jogo de cintura, se você não souber conversar, dialogar com as outras áreas, dialogar com todo mundo que faz parte desse processo, né? Pesquisa e desenvolvimento, eu entrei, por exemplo, eu estava do outro lado, eu estava do lado da universidade, fazendo P&D, e depois fui para o lado da empresa. E é muito engraçado isso, né? Porque você sempre reclama, né? Quando você está de um lado, você reclama de lá,
Quando você vai para o outro, você reclama de lá. Você vê que, na verdade, todo mundo tem razão. Entendeu? Então, acho que é muito conciliar. A gente, engenheiro, é fundamental, principalmente para esses projetos, mas se a gente não sabe lidar com toda a estrutura, não sabe ter jogo de cintura, entender as complexidades que uma corporação acarreta, né, de muitas pessoas envolvidas, compliance, comunicar, diversas áreas, né, eu acho que assim, o engenheiro vai ser muito mais efetivo na engenharia, sabendo navegar esse caminho que é necessário, o mal necessário, né? Boa noite, Gustavo. Eu sou Marcos e sou vinculado ao ABMEC. Essa é a segunda palestra que a Eneva dá para nós e nessas duas palestras nós fomos informados de que vocês têm um sistema de liquefação e regasificação do gás. Então, nós temos, o Brasil tem um problema sério de combustível, de consumo de combustível. O gás é o combustível da transição energética. Isso está provado aí pelo mercado e nós sabemos que é um combustível que emite menos elemento poluidor. Logo, vocês são inovadores aqui nessa área e estão fazendo um trabalho especial no Amazonas, que não é exportar o gás, mas sim a energia que vai substituir o gás. Energia para as pequenas comunidades que você fala, que são cidades ou populações que têm necessidade. Há um nome aí que você deu, mas eu esqueci agora. Sistema isolado, né? Que perfeito. Então, como nós temos um problema muito sério de consumo de gás, há uma demanda reprimida no Brasil que não consome gás porque não há infraestrutura para trazer esse gás do pré-sal, dos campos a 1.000 quilômetros da terra para o consumo. E é importante monetizar essas reservas porque o comércio, o mercado precisa de gás. Então, se esse gás chegasse aqui à terra, a gente estaria, né, brindando aí que, mesmo sendo uma commodity cujos preços estão regulados ao mercado externo, mas seria importante porque o gás é um importante insumo da indústria nacional. Logo, se esse gás estivesse em terra, a gente teria uma indústria mais competitiva. Ok? Agora, com essa inovação da liquefação desse gás, eu acredito que fica mais fácil para o país para trazer esse gás para a terra. Não sei qual é o custo da liquefação, mas acho um caminho bem viável que nós precisamos consolidar o novo mercado de gás. Desde 2009 que o mercado de gás foi criado, mas não decolou. E agora também não está decolando. Já veio a... Segura aí. A questão é a seguinte. A diretoria está forçando para a pergunta. Seguinte, por que a Petrobras ainda não viu com bons olhos a liquefação desse gás do pré-sal para trazer para a terra? Essa é a pergunta. Ele já estava no pré-sal. Beleza. Obrigado pela pergunta aí. Ajuda, né? Dá um ânimo, né? Dá umas risadas, acorda um pouquinho, né? Quebra o jeito. Pressão da diretoria. A questão de liquefação, eu não vou ter uma resposta, mas eu tenho minha opinião, digamos, né?
Liquefazer o gás não é uma atividade simples. Você tem que reduzir ele para menos 160 graus Celsius. Menos 160, né? Considerando que a menor temperatura no universo é menos 270, você está falando aí de bastante refrigeração e bastante energia. A ideia que a gente tem com esses hubs abre essa possibilidade também de trazer o gás e liquefazer ele em terra. Tem uma unidade de liquefação, você traz por duto, né? E ali na terra ou você exporta por duto, uma parte você liquefaz para locais que estão off-grid ali, que não tem um duto para atender. Então é criar toda essa solução integrada. É isso que a gente está conversando, de expandir. Agora, em questão da Petrobras, né, a gente tem uma aberração, assim, e não digo da Petrobras, da ANP, de ninguém, não é de nenhuma forma apontar o dedo, mas a gente tem uma regulamentação aí que, por exemplo, permite, quando você tem um posto de gás associado, né, que você tem gás e petróleo, permite queimar até 5.000 metros cúbicos por dia de gás para poder puxar mais petróleo. Você queima na tocha. Isso é a nossa regulamentação hoje. Entendeu? Eu trabalhei em outra empresa de microturbina que a gente tinha esse conceito. Vamos pegar e utilizar essa energia. E não sai do papel. Porque existem desafios muito grandes aí. Gerar energia não é algo trivial. São máquinas complexas, manutenção complexa. Fazer isso em locais isolados é bem difícil. Mas o que eu vejo assim é que o interesse é pelo petróleo. O gás é o gás. E eu acredito muito isso, assim, de coração, que a Eneva está trazendo um modelo para desafiar essa lógica, entendeu? Se não chega alguém para bagunçar a coisa e fazer diferente, continua o mesmo jogo de sempre. Continua os 5.000 metros cúbicos lá na tocha queimando para puxar mais petróleo. Esse petróleo que vai atender a comunidade isolada, entendeu? Infelizmente é isso, assim. Eu não acho que é questão de apontar dedo, é questão realmente de buscar forças aí para mudar o paradigma. Sem preâmbulo, já pediram aqui. Sou Alberto Pérez, lá do CREA Pernambuco. Aproveitando aí, essa tua operação de levar o gás liquefeito lá para Roraima deve ser uma operação gigantesca e o transporte queimando diesel para cima e para baixo. Existe estudo ou viabilidade de fazer um gasoduto ali, já que tem tanto dinheiro envolvido, é um pouquinho, né? Pouca coisa. Então, é uma operação gigantesca e a gente fez esse projeto durante o Covid em 3 anos. Uma térmica, liquefação e transporte, carretas de transporte. A gente tem no nosso pipeline aí transformar as carretas, né? A Scania, por exemplo, já está chegando com carretas, a GNL até, de transformar essas carretas em gás e parar de queimar diesel. Mas também, se você tentar abraçar o mundo todo de uma vez, você cai. Então isso é uma melhoria que a gente busca fazer. Mas, desculpa, a pergunta... gasoduto, exatamente. Roraima é um sistema isolado, porque até hoje não conseguiram fazer uma interconexão com o Sistema Interligado Nacional de Rede Elétrica, por licença ambiental. Tem mais de 10 anos que isso não vai para frente. Então você imagina que passar um gasoduto ali não é a tarefa das mais simples. Para vocês terem ideia da complexidade dessa operação, nós estamos falando de 1.100 quilômetros. No meio do caminho tem uma reserva que você não pode passar durante a noite. Os caminhões param, esperam amanhecer o dia para continuar a viagem. E assim, de novo, opinião pessoal minha, eu acho que tem exagero de todos os lados e falta, eu vejo isso muito no Brasil, né, na política, em tudo. Aí é uma opinião bem pessoal, falta um meio termo, né? Tem como desenvolver respeitando
região dos povos originários, tem como fazer os dois ao mesmo tempo. Não precisa ser ou não faz nada ou faz tudo. Essa é a minha opinião pessoal. Falta a gente, como população, chegar num consenso e no meio termo, né? São 21h06. Eu vou abrir para 3 perguntas juntas. Memorize as 3. E que sejam perguntas sem preâmbulo. Bom, boa noite. Sou Alexandre, também sou professor da UFS, e queria complementar a pergunta do professor Douglas. Com a entrada da Eneva, né, a universidade está descontente, né? Você mesmo mostrou que vocês fizeram parcerias com a Universidade de Pernambuco e a Universidade do Ceará. Quais são os planos futuros para a Universidade Federal de Sergipe? Memorize. Boa noite. Uma pergunta externa ao nosso país. A Eneva teria condição... Meu nome é Fred Rosalém, sou ABMEC do Espírito Santo, prédio do Espírito Santo, e eu queria saber o seguinte: se tivesse um país, existe um país que está a 3.000 quilômetros aproximadamente daqui, o poço de petróleo aqui da costa da nossa costa aqui está a 1.000 quilômetros, então daria 2.500 quilômetros. Eneva, nós queimamos óleo diesel. A Eneva, através de navios, teria condição de pegar um gás desse poço de petróleo e transportar para esse país. Eu sou diplomata do país de Cabo Verde, aqui no Brasil. E finalmente a última do nosso presidente. Não, eu estou aqui com a Universidade Federal de Sergipe, né? E eu sei que todo o processo, né, tem formas diferentes de fazer. Imagino que deve ter formas diferentes de fazer gás, né? Dá uma baita de umas pesquisas aí, né? Mistura com não sei o quê, bota umas pedrinhas, enfim. Então, dá uma pensada lá, então um pedido que eu vou fazer, né? Uma pergunta. Você incluir aqui a gente aqui nas pesquisas. É bom, hein? Maravilha. Vou responder primeiro as duas ali que tem. Isso. E depois a gente fecha. Fecha aqui. Com certeza, é igual eu falei, a gente gosta de priorizar, né? Você tem uma relação muito forte, né? Vários engenheiros formando aí nas faculdades vão acabar trabalhando ali na Celsius, as nossas operações expandindo. A gente sabe que tem um conhecimento muito grande nas universidades federais de todo o país, né? E aqui não é diferente. Então, o plano hoje, né, para o que tem, a gente tem 2 projetos de P&D com a universidade. Eles vão continuar seguindo o seu rumo da forma que estão seguindo. E agora, a partir de agora, entrando num contexto de Eneva global, a gente vai ter que pensar em projetos maiores, trazendo um pouco aí do que o presidente trouxe. A gente vai ter que pensar em planos que não atendam apenas a Celsius, a gente vai ter que pensar em planos que atendam ao país, a missão da Eneva, né? Então, com certeza a universidade vai estar sendo considerada, e o que está acontecendo até agora a gente vê muito positivamente, né? Eu conheci o pessoal Ulisses lá na usina, que está tendo essa interface forte com o P&D, muita confiança no trabalho dele aí, né? E acredito que essa relação, como eu disse, né, essa relação junto às universidades, junto aos parceiros de institutos, é algo que realmente eleva, né, o país para outro nível. Então, com certeza vai estar na lista, né, sempre esteve e vai continuar estando na lista. E no final das contas, quando a gente formata um projeto de P&D, a gente tenta buscar o parceiro que faz mais sentido, é multivariável, né? Você não avalia só a qualidade técnica, o local, você tenta fazer um mix ali e trazer algo que faça sentido para a empresa de uma forma global. E com certeza a Celsius estando perto da universidade, isso traz um grande motivo aí para estar perto da universidade. E agora, essa questão assim de exportar
o gás pelo mar, com certeza é algo possível, mas é algo que a Eneva hoje não tem capacidade. A gente trabalha onshore, a gente trabalha, não trabalha litorâneo, né? Nada offshore. Aí você tem várias empresas aí que têm essa expertise aqui no Brasil, mas não de transporte de NL, né? Mas agora a Eneva é assim, se vê um negócio que atrai bastante, ela vai atrás. Você vê o tamanho dos projetos que ela tem pegado e o desafio, né? Então eu acredito que é sempre válido a provocação e tentar buscar ideias aí para... Fica o desafio. Beleza, combinado. Acredito que é isso. Agradeço muito aí a todos, bem legal a participação e o interesse, e espero ter trago algum conhecimento aí nessa noite de sexta. Bem, agora eu convido o nosso coordenador do Congresso para entregar um mimo ao nosso palestrante. São frutos da terra, né? Em agradecimento ao palestrante por essa palestra desafiadora, eu digo, né? Mas que são conceitos ainda em evolução, né? Sustentabilidade é uma coisa que eu diria recente. Quando eu vim trabalhar na Petrobras, há uns anos e anos, né? A gente não preocupava muito com poluição. Eu lembro que a gente descartava a água no Japaratuba. Era uma coisa assim que não dá para aceitar, né? Hoje, né? Então, continua sendo um desafio. E obrigado pelos esclarecimentos, essa conexão entre engenharia e sustentabilidade, o papel do engenheiro, o desafio do engenheiro, né? Então, muito obrigado. Ainda tem mimo aí, ô Atlântico? Tem? Bem, eu quero agradecer especialmente aos conselheiros regionais de outros estados que vieram prestigiar o nosso congresso, nosso segundo congresso, o nosso querido conselheiro Alberto Pérez, do CREA de Pernambuco, não é? O nosso querido Fred Rosalém, que é do CREA do Espírito Santo, o nosso querido Osli, conselheiro do CREA de Santa Catarina, o Carlos Henrique, que não está aqui, mas do CREA Alagoas, e o Cotrim, cadê o Cotrim? Está por aí? Que é do CREA da Bahia, e vieram prestigiar o nosso congresso. Obrigado a vocês, viu, que vieram de fora, leva a mensagem e que a gente possa, juntos, fazer as ABMEX crescerem. E nós queremos agradecer aqui, e também fica por conta aí do nosso querido Aládio, ver aqui quem está presente para entregar os mimos, né? Mas tem algumas pessoas que já se foram, mas claro, o Lucas Buranelli, que fez a primeira palestra, o Cláudio Makarovski, que diretor da Microsoft, a gente agradece, ele não está aqui, mas se propôs a estar conosco apresentando o nosso evento. Também o engenheiro Lucas Buranelli, gerente do terminal de GNL aqui, também a gente agradece. Hoje o Gustavo Monolo, também aqui, engenheiro de inovações da Eneva, e aos professores dos minicursos, né, os nossos professores, o Gilvan Azevedo Paixão, consultor de processos químicos e petroquímicos da Unigel, o engenheiro mecânico Lucas Brito, eles já foram, esses dois, Lucas Brito, também da consultoria Dinâmica, o nosso querido de casa, Dr. Wilson Luciano de Souza,
que fez a palestra de tubulações industriais, nosso professor aí, com a sua garotada. O engenheiro mecânico, ou melhor, o engenheiro mecânico Ricardo Oliveira Carneval, está aí, né, Carneval? Carneval está por aí, que também veio do Rio de Janeiro aqui para prestigiar o nosso evento, né? O nosso presidente, engenheiro mecânico Zenéas Vasconcelos, que também falou sobre gestão da confiabilidade de sistemas industriais. Muito obrigado, presidente. Também o engenheiro professor doutor Teófilo Moura Maciel, que veio de Campina Grande, falar sobre o processo de soldagem por fricção e mistura. Muito obrigado também. Que está aqui conosco também, né? O doutor Silvio, o professor doutor Silvio Valença, que é do Centro Universitário Estácio, não está aqui conosco, mas também habilitou e proferiu um curso conosco aqui, um minicurso. Também o professor doutor Valman Benício de Castro, que está aqui também, que falou sobre a manufatura aditiva como ferramenta de inovação para os processos de fabricação. E o engenheiro mecânico Osnir Amaral Filho, nosso companheiro lá da Câmara de Mecânica de Santa Catarina, que também habilitou conosco. Então, toda essa turma aí foi pensada e foi pensada para fazer com que o nosso congresso fosse útil, prático e que a gente possa realmente levar para frente, vamos dizer, na nossa bagagem, algo que seria de interesse para o futuro de cada um de todos nós, principalmente os estudantes, na nossa vida prática. Então, dizendo isso, eu chamo o meu amigo doutor Enéas, presidente, para cá. Mas antes disso, professor Enéas, você quer que eu quero aqui, se possível, anunciar, não só anunciar, mas se eles estiverem aqui, chamar para que vocês conheçam os nossos premiados. Não é isso mesmo, que eu vou fazer agora. Nós vamos anunciar, porque na verdade a gente vai fazer uma solenidade específica de premiação, né? Vai ficar mais bonito, mais, né? Dos nossos queridos. Então, eu quero informar a todos vocês presentes que foi escolhido o melhor aluno de engenharia mecânica concludente de 2022. O escolhido foi o estudante da Universidade Federal de Sergipe, Mateus Francisco de Oliveira. Ele está presente? Vem aqui, por favor. Nós tivemos 3 melhores trabalhos técnicos. Eu quero convidar também os escolhidos. No primeiro lugar, não, vou começar no terceiro, né? Melhor, né? É isso? Vou começar no terceiro. O terceiro lugar foi o trabalho Correlação entre fator de preenchimento e resistência à tração de peças produzidas por FDM. Os autores são Mateus Henrique Lima Borges, está por aqui? Vem para cá. Que foi o apresentador. E Irina Jacó Ribas, se estiver por aqui, venha também. E José Caio Max Alves do Rego, se estiver presente, venha para cá também. Mas esse aqui foi o apresentador e foi selecionado como o terceiro melhor trabalho técnico do nosso congresso. O segundo lugar, o título foi Comparação entre as metodologias de Norton e de Bandari para dimensionamento de parafusos sujeitos a carregamento cíclico de tração. Os autores Gabriel Carvalho da Silva, está por aqui? Apresentador. E André Luiz de Moraes Costa. Se tiver aqui, pode vir para cá também.
E, em primeiro lugar, o título do trabalho foi Diagnóstico de células fotovoltaicas por tomografia ativa modulada. Autores: Tiago Mota Vieira. Está por aqui? Mas o Tiago não veio, não acredito. O Tiago não veio, foi embora para a Bahia, foi? Ah, então está altamente justificado. Está altamente justificado. Mas vamos ver se tem alguém da equipe. Deixa eu ver aqui. Tem Ézio Carvalho de Santana, está por aqui, não? Eita, rapaz, o povo está tudo fora. Renan de Oliveira Silva, está por aqui, não? Tássio Vilela Ferreira, está por aqui, não? Venha para cá, Tássio, já vem receber. E Douglas Bressan Riffel, está por aqui, não? Então vem representar aqui no lugar. Então, dito isto, eu quero dizer aos senhores, uma salva de palmas bem forte para todos aqui. Isso, ó, uma foto aí histórica aí, eu vou até entrar aqui no meio também, viu? Olha a barriga aí, barriga. Agora aproveita aqui, eu chamo o Everson Ferreira. Uma foto com os demais membros da diretoria aqui também, não é possível, né? Esse é o Paraíba Everson Ferreira. Né? Quem tem mais aqui? É o Caio Santana. Vem cá, seu Caio. E outros diretores que não estão aqui no momento. Mas aqui a gente tem o Aládio Souza, o Wilson Luciano e o Enéas Francelino. E antes que vocês fujam, os professores venham aqui também, por favor, os que estão presentes. Não, fica todo mundo aqui, vamos fazer uma foto com os professores. Cadê o carnaval? Isso, vamos para cima, né? Vamos para cima aí, vamos. Sua aí. Representando o sistema Confea-CREA, venha para cá, professora, chegue. Representando o sistema Confea-CREA Multa, venha, por favor. Representando o coordenador. Professora Helenice é a vice-presidente do CREA Sergipe.